Hoje nós temos o prazer e o privilégio de ter o Jota aqui com a gente. O Jota, ele é pertence à nossa igreja irmã, lá em Fort Lauderdale, casado com a Eni. Você tem? Casado com a Eni. Ele já é adventista há muitos anos, pertenceu à Nova Semente no Brasil, foi ancião lá, mas hoje ele mora na América e ajuda a nossa igreja irmã. E conversando com ele durante a semana e vendo o PowerPoint, que ele queria ajeitar tudo aqui no sistema e tal, eu peguei uma prévia do sermão dele. E eu tenho certeza que Deus inspirou você, Jota, para trazer essa mensagem essa manhã. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te usar, e esse momento é seu. Muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. Obrigado. Bom dia. Eu vou corrigir um erro natural, porque 99,42% das pessoas que leem meu nome leem errado. Como muitos falam, Joter, não se preocupe, isso é normal. Meu nome, na verdade, é Joter. O que, na verdade, não é mais Joter. Porque agora, nesse país, eu já virei Joter para os americanos e Roter para os hispanos. Então, vocês podem falar o nome que vocês quiserem, que eu aceito qualquer um deles. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Realmente é um prazer. E é interessante quando a gente vem numa igreja diferente pregar, que as pessoas olham, né? Falam, nossa, quem será esse cara que eu nunca vi mais gordo, inclusive comigo, né? Faz sentido? Mas, como o André falou, há 2 anos nós estamos aqui, moramos, mudamos para cá, estamos frequentando o Brazilian Temple. E hoje eu estou aqui com uma finalidade específica: convidar vocês para o serviço de Deus. Esse é meu objetivo aqui. Há mais de 15 anos, uns 10 anos mais ou menos, me veio no coração preparar esse material que eu trouxe para vocês. E eu tenho feito isso com uma certa frequência em alguns lugares. Muitas vezes a gente fala sobre os dons que nós temos. E muitas vezes algumas pessoas acham que não tem dons, mas temos sim. E eu queria começar o nosso estudo de hoje abrindo, vamos ver se eu me entendo com isso aqui. Ó, acertei. Essa passagem bíblica é muito conhecida, não é? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 2, de 1 a 5. Que diz o seguinte. Vou esperar que todos abram. Que diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco sobre o telhado da casa e em cima do lugar onde Jesus estava. E pela abertura desceram o doente deitado em sua cama. Preste muita atenção agora, nesse último versículo, nessa última parte. Jesus viu que... Quem? Eles. Então ele estava se referindo ao paralítico? Se referindo a quem? Aos homens, com certeza amigos dele. Então, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E aí agora,
é que eu quero usar esse tema como a base do nosso estudo. Amigos. Há muitos anos, a minha família, né? Tenho eu, minha esposa, 2 filhos, a Carol, que mora aqui, e o Raul, que mora no Brasil. Nós colocamos como parte da nossa missão na vida uma coisa que nós denominamos de Ministério da Amizade. Muitas vezes, nós achamos que nós não temos dons, que nós não temos talentos, porque muitas vezes quando se pensa em um talento, assim, se eu tenho que pregar, ou eu tenho que participar de uma grande conferência, tenho que cantar, levar o nome de Deus através da música. Mas eu tenho reparado que nesses anos todos, tão importante quanto um grande palestrante de uma grande série de conferências, o trabalho que nós fazemos na nossa igreja, na nossa área de atuação, para Deus tem exatamente a mesma importância. Esse Ministério da Amizade, acho que vocês conseguem ver, ele é uma proposta que é uma extensão do trabalho da recepção e do diaconato. Esses ministérios recebem com carinho a recepção e o diaconato, recebem com carinho e atenção os nossos visitantes, depois de colocá-los para dentro da igreja, as nossas preciosas visitas com toda a atenção, entra o Ministério da Amizade. A proposta se baseia de uma coisa interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar alguma vez nessa palavra, Koban. Koban é um sistema que a polícia japonesa usa nas grandes cidades do Japão. Eles colocam pessoas nas ruas, espalhadas de 2 em 2, pequenas estruturas, pequenos escritóriozinhos com os policiais de 2 em 2, e aqueles policiais eles passam muitas vezes a sua carreira inteira naquele mesmo lugar. Por quê? Porque eles veem, conforme eles vão conhecendo as pessoas, eles sabem quem mora aqui naquela região, eles sabem quem é o comerciante daquela região, eles sabem as pessoas que visitam com regularidade, mas um detalhe super importante: quando algum estranho passa, eles sabem que essa pessoa não é de lá. Por isso o Japão é um país com o menor índice de criminalidade do mundo. É um problema cultural também, não tenha dúvida que é um problema cultural, mas além do problema cultural, esse método que é feito no Japão reduz a criminalidade, porque quando alguém chega e é estranho, facilmente ele é identificado. Então, mais ou menos baseado nesse método Koban, é que o nosso Ministério da Amizade atua. Mais ou menos nesse formato. Calcula pequenos Kobans espalhados dentro da igreja. Essa forma de atuar, por exemplo, eu não sabia quantos bancos eram, eu fiz um desenho mais ou menos da igreja de vocês aqui. Então, calculem se pessoas que fazem parte desse Ministério da Amizade, eles se espalham por dentro da igreja. E quando uma visita chega, o que eles veem? Opa, essa pessoa eu não conheço. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, gente, que é terrível. Nas igrejas acontecem, acredito que em todas as igrejas, em todos os locais do mundo. Existe uma coisa muito terrível que chama as pessoas brincarem de fantasma. Sabe o que é isso? A pessoa entra,
A pessoa senta, a pessoa assiste, a pessoa vai embora e ninguém conversa com ela. Isso é muito triste. Então, para que isso não aconteça, nós podemos atuar na nossa área. Muitas vezes pensa assim: mas eu sou uma pessoa de idade, eu não tenho tantos dons. Mas aqui na minha região, nos meus bancos, eu posso atuar recebendo essas visitas. Ou então, ou eu sou muito jovem, não tenho experiência. Não tem problema. Chegou alguém do seu lado, dê um sorriso. A pessoa um pouco mais de idade, ela vai trazer o seu carinho, a sua experiência. O mais jovem vai trazer a sua alegria. Ou então, se vocês aceitarem uma sugestão, uma senhora, por exemplo, que tem o dom de um bom alimento, fique perto das pessoas. Quando alguém chegar do seu lado, conversa com ela. Convida ela para almoçar na sua casa. Eu fazia isso muito em casa. Algumas vezes eu infartei quase a minha esposa. Porque eu ficava, antes, as duas últimas igrejas que nós frequentamos, como o André falou, foi, antes de estar aqui, foi a Nova Semente, em São Paulo, e antes nós frequentávamos Jardim América, em Jacareí. E eu ficava que nem um radarzinho, olhando quem chegava. Aí chegava alguém, e não se preocupe que quando vocês fizerem isso, vocês podem cometer alguns lapsos, como acontecia comigo. A igreja de vocês tem uma vantagem muito grande. É uma igreja um pouco mais compacta, então talvez seja mais fácil de atuar. Lá, como eram igrejas muito grandes, muitas vezes eu via as pessoas, olha, não tenha dúvida que de vez em quando eu cometia umas falhas assim, meio complicadas. Eu lembro que uma vez na igreja de Jacareí, porque o trabalho é nosso, né? Eu e ele estávamos sentados, aí de repente eu vi assim, nós sentados aqui, uma senhorinha do outro lado, sozinha, no sábado, esperando entre o culto e a escola sabatina. Falei para ele: eu vou lá que ela está sozinha, eu vou ver quem é. Aí cheguei do lado dela, sentei e falei: tudo bem, irmã? Como é que vai? Bom sábado. Olha, eu posso não conhecer a senhora, mas é a primeira vez que a senhora está aqui? Ela falou: não, eu frequento aqui. Eu falei: ok, mico número 1. Aí eu fui corrigir. E quando você corrige, o que acontece? Piora. Eu falei: então a senhora é nova aqui, não é? Ela falou: não, eu sou uma das fundadoras. Faz 65 anos que eu frequento essa igreja. Eu: ok, querida, desculpa, eu que sou novo aqui, me perdoa. E fui embora. Mas muitas vezes pode acontecer uma coisa diferente. Nessa mesma igreja, uma vez, tinha uma jovem senhora com um bebê. E eu olhei para Eni e falei: é uma jovem senhora, não fica legal eu abordar. Vai você. E olha que interessante o que aconteceu. A Eni chegou, puxou conversa com ela, e essa pessoa foi extremamente grossa e mal educada com ele. Rejeitou qualquer tipo de contato que ela quisesse ter. Nossa, ele voltou para o banco murchinho, tadinha. Falou: nossa, nunca aconteceu isso antes. Tá bom. Só que acho que uns 2 meses depois, foi a primeira vez que eu preguei a respeito desse tema, de Ministério da Amizade. E expus esse tema. E falei da atuação que nós temos que ter dentro da igreja para receber bem as pessoas. E vejam bem o que aconteceu. Na hora da saída, essa moça abraçou Eni e chorou profundamente. Por quê? Ela não entendeu o que a Eni foi fazer. Essa moça era uma capitã da polícia militar. Estava começando a frequentar aquela igreja.
normalmente as pessoas que se aproximavam dela, pelo cargo que ela tinha, na posição que ela tinha, ela frequentava Jacareí, mas ela morava em São José dos Campos, uma cidade grande, e ela tinha realmente um cargo de grande importância. Normalmente as pessoas que se aproximavam dela, se aproximavam para pedir alguma coisa. Então ela tinha dentro dela já aquele preconceito: não se aproxima, porque você vem me pedir alguma coisa. Então ela já estava armada. Isso, queridos, é uma grande realidade. É uma realidade dos tempos de hoje. E é interessante, eu estou há 2 anos aqui, e eu senti que isso aqui parece que é um pouquinho mais forte até. Porque o brasileiro é um povo expansivo, né? O brasileiro, você para numa fila no supermercado, você conhece 8, sabe o nome do filho de 4, tem o telefone de 2 e vai jantar na casa de 1, né? Isso é fatal, isso é normal. Mas aqui as pessoas parecem que são um pouco mais reservadas. Porque hoje as pessoas, elas não constroem pontes. Elas constroem muros. E pensam assim: eu aqui, você aí. Eu não quero ser seu amigo. Porque ser seu amigo, se eu for ser seu amigo, isso vai dar trabalho. Eu vou ter que entrar na tua vida, você vai ter que entrar na minha vida, e eu não quero. E hoje a sociedade nossa faz isso. Ela nos isola do mundo. Isso é lamentável. E esse Ministério da Amizade, ele tem exatamente a função de quebrar isso. Convidar, como eu falei, acabei falando e mudei um pouco, eu tenho o hábito de quando eu encontro com uma pessoa, por exemplo, a Nova Semente uma vez, sentei de uma senhora, um pouquinho mais de idade, e uma jovem senhora, deu para ver que é mãe e filha. E sentaram na minha frente. Aí eu não perdi a oportunidade mesmo, né? Cheguei no meio em alguma parte, quando deu aquela pausa, eu cheguei e falei: tudo bem? Bom dia, como é que é o nome de vocês? Tá? Aí eu virei para ela e falei assim: onde é que vocês vão almoçar na minha casa hoje? A mulher olhou para a Tédia e falou assim: esse gordo é louco, só pode ser, é impossível. Tu me conhece? O que é isso? Acabamos fazendo amizade, acabamos indo participar de alguns eventos da igreja. Era uma jovem senhora, diretora do Banco Itaú, que estava voltando para a igreja naquele dia, a primeira vez, depois de muitos anos. E a senhora que estava do lado dela era a mãe que insistiu para que ela fosse. Encontramos algumas vezes, participamos de evento de algumas vezes, só que uma coisa estranha aconteceu. A Andréia sumiu. Ela tinha ido algumas vezes com o filho, mas o marido nunca tinha colocado o pé na igreja. E aí, de repente, ela sumiu, achei falta, liguei para o telefone dela, não atendeu. E aí, olha só, gente, como eu falo. Esse ministério que eu chamo de Ministério da Amizade tem como um único objetivo: nós tocarmos a vida das pessoas. Nós sermos, lógico, com a bênção de Deus, nós sermos Deus na vida dessas pessoas. Refletirmos Deus na vida dessas pessoas. Aí depois de algum tempo, cheguei no sábado de manhã, eu entro assim, no hall da igreja, eu vi o filho e a esposa, eu vi o filho e o marido dela, pai do garoto, um jovem de 16 anos mais ou menos. E aí, cumprimentei e falei: poxa, cara, como é que você está? Tudo bem? Ele falou: esse é meu pai, veio aqui conhecer a igreja pela primeira vez. E eu cumprimentei ele e falei: olha, que bom que você está aqui. Eu estava muito preocupado, eu tenho ligado para sua esposa e não tenho recebido retorno nenhum. Sabe o que ele falou para mim? Você não conseguiu porque 43 anos de idade. Ela teve um aneurisma e
Só que ele falou, sabe o quê? E aquilo me fez entender que valeu a pena, aquele dia, o primeiro contato. Ele falou assim, eu vim conhecer a igreja que recebeu bem a minha esposa. Um contato que a gente possa fazer na vida de alguém pode fazer toda a diferença. Como eu falei para vocês, e é engraçado, né? Quando você vai pregar numa igreja, a primeira coisa que você pensa, o que é? O que eu vou falar? Não é? E como eu tenho esse material, eu tenho outros, eu comecei a pensar, eu falei, a característica da igreja é diferente das igrejas que eu fiz esse projeto antes. Mas aí uma coisa me veio, uma historinha me veio na cabeça na hora, quando eu decidi trazer esse material aqui. As igrejas que eu levei esse projeto eram igrejas maiores. Aí me veio na mente uma historinha de um garoto. Quantos aqui conhecem uma praia no Brasil, Ilhabela? Ou conhecem ou já ouviram falar? Ilhabela, periodicamente, eu nasci, quase a minha vida inteira eu frequentei essa praia, minha irmã tinha uma casa lá. Ilhabela tem uma característica, de vez em quando ela dá aquela famosa ressaca. E a ressaca, ela enche a praia com milhares de estrelas do mar. Quando eu comecei a pensar, me veio essa história de um garotinho que estava andando pela praia e viu aqueles milhares de estrelas do mar. E o que ele começou a fazer? Pegou uma, jogou de volta para dentro d'água. Pegou outra, jogou de volta dentro d'água. Pegou outra e foi fazendo isso. Aí passaram os adultos e viram ele fazendo isso. E com a imbecilidade característica do adulto, né? Viraram para ele e falaram assim, ô garoto, o que você está fazendo? Ele falou, estou jogando de volta. Ele falou, mas você é bobo, hein? Tem milhares aqui. Você acha que você vai salvar todas essas daqui? Ele falou assim, todas eu não sei, mas essa daqui eu vou salvar. Esse mistério da amizade tem como base isso. A gente não tem que se preocupar com o tamanho da igreja, se é uma igreja grande, se é uma igreja pequena, se tem muitos membros, se tem poucos membros. Que a nossa igreja, sabe qual é? É a nossa área de atuação. É onde nós podemos encontrar alguém e fazermos a diferença na vida, nem que seja de uma pessoa. Eu pergunto, será que se de todas as pessoas que já passaram nesse mundo, uma única pessoa, uma única, aceitasse a Deus, o plano da redenção não seria o mesmo? Com certeza, Deus faria tudo. Jesus viria e faria tudo, nem que fosse para uma única pessoa. Eu queria contar para vocês uma experiência que nós tivemos para exemplificar o que é uma recepção de uma pessoa quando ele vai na igreja pela primeira vez. A Sônia e o Gelseles. Desculpa. Sabe o que esses dois têm em comum? Absolutamente nada. Nunca se viram. Nunca conversaram. Mas ela foi Deus na vida dele. Se eu passar agora, vai passar o filme? Quando eu mudar? Eu queria que vocês vissem esse filme, essa pequena história do Gelseles, que passou na TV Novo Tempo no Momento de Anjos da Esperança. Olha, eu acho que eu passo por muitas coisas na vida, bastante coisas ruins, coisas difíceis de ser resolvidas, impossíveis, né? Eu tenho um trabalho muito estressante, né? Eu trabalho em tecnologia, são 2 casamentos que acabaram, não queria que acabasse nenhum. Eu sempre tive muito preconceito sobre religião, né? Minha mãe era cristã,
me falava muito, mas o que ela me falava não dizia o que existia, o que existe ainda hoje, infelizmente, em alguns locais. Então, criei uma religião para que eu me purificasse, melhorasse o meu lado espiritual, o meu lado emocional, que é o mais difícil de lidar, que é a depressão, a bipolaridade, a insônia, que é muito terrível, a insônia. Nunca durmo, nunca paro de pensar, nunca desligo. E fui para o budismo, achando que no budismo eu ia conseguir crescer e me purificar, sabe? Melhorar como ser humano. Foram 9 anos de budismo, de prática. Era difícil a prática, era difícil a oração, porque não correspondia ao que eu tinha, ao que eu queria. É que eu buscava mais coisas, eu precisava de mais coisas. Eu estava tentando dormir, estava meio sonolento, eu tenho um problema de depressão profunda, muito sério, e tomo remédio. Às vezes o remédio não faz efeito. Então, do nada, se eu levanto rapidamente, porque a depressão provoca isso. Você está tudo bem, você dá um mal-estar tremendo, parece que vai morrer, parece que o mundo vai acabar. Aí você procura alguém para conversar, como mora sozinho, né? Não tinha ninguém para conversar. Aí você vai direto na música, no computador e na televisão, fica tudo. Eu procurei tudo ao mesmo tempo, eu faço assim. Eu zapeando, captei uma pessoa falando, um homem falando, uma pessoa falando, e comecei a ouvir. Do nada, aí eu falei, bom, deve ser uma autoajuda, deve ser um pastor falando, uma coisa assim. E continuei vendo que o assunto me interessou muito. E comecei a ver algumas programações muito boas, né? Que esse dia, que era o pastor Kleber, estava pregando, falando sobre a caixa de dados, né? E me interessou muito a fala dele. Ele foi falando, e teve um momento que eu comecei a acompanhar, mas não olhava para a televisão, não via quem era, o que acontecia. Ele falando, chegou um momento que ele já entrou em oração na fala dele mesmo, sem invocar, não, vamos orar, vamos conversar com Deus agora. Na própria fala dele, ele já invocou a Deus, fez uma oração, orei junto com ele. Eu era budista, né? Budista. E orei junto com ele. E quando acordei, quer dizer, por exemplo, quando levantei a cabeça para olhar a televisão, passou a legenda, não sabia do que se tratava. Era uma TV Novo Tempo. O que é isso? Continuei assistindo essa TV Novo Tempo. Me interessei muito pela emissora, não conhecia absolutamente nada, achei por um acaso. E comecei a acompanhar o dia todo, toda a programação. Na Vida da Verdade, o pastor Ivan Saraiva. E fiquei admirado, fascinado pela forma que ele se transmite, sem propaganda, sem interferência, sem forçar a barra, a gente tem que engolir uma coisa que nós não queremos. É uma transmissão de assuntos espirituais e assuntos sobre ciência. A origem, né? Eu assisti, precisamente assisti 8 horas, quer saber do que se tratava. Aí tinha CECEL, tinha programa de saúde, tinha outros lá que estavam no meio do nome, e comecei a me interessar. E até hoje eu só assisto no Novo Tempo, porque ela preenche o meu vazio, a minha solidão, não me deixa estressado, não me deixa cansado, não me deixa preenchido com alguma informação. É isso que acho que a TV tem que ser. E é única, né? Muito legal que é única. Se não fosse a intervenção de Deus, e está nítido e claro que Deus aqui intervém nos assuntos mais sérios que nós temos. Eu sou testemunho disso. Porque enfrentei coisas difíceis. Separação, doença, perdi minha mãe, morreu. Fiquei sozinho. Pais foram embora. E hoje em dia encontrei a verdade nessa televisão bacana, que é Novo Tempo, que vem me ajudando. Vendo aquele vazio, aquela solidão terrível. Sonhos a gente tem vários. O homem sonha muito, a gente sempre está sonhando. Eu, por exemplo, eu sou artista plástico, fotógrafo, pretendo expressar o sentimento de Deus através da minha pintura, da minha fotografia, ver meus filhos, minhas netas crescendo, né? Que sejam felizes, que encontrem um caminho. Esse é o caminho que eu estou navegando agora, caminhando. É a Bíblia e a Palavra de Deus. Eu sou uma outra pessoa, na verdade. Eu mudei muito, muita coisa vem mudando. Todo dia é um novo Geoceres, uma nova pessoa, vendo a vida de uma forma diferente.
aumentando a minha espiritualidade, o perdão, a tolerância, a compaixão. Eu já falo em novo tempo, porque as pessoas precisam de uma palavra mais sincera, mais honesta, sem segunda intenção. A palavra já conduz a pessoa. A Bíblia tem uma verdade muito profunda, muito grande. E eu estou descobrindo ela agora. Demorou um pouquinho. Agora eu vou contar para vocês a história atrás da história. Entendam o que eu vou falar. Não vou fazer nenhuma ameação política aqui, nem juízo de nada. Mas a história de Georcélios é o seguinte: ele foi um dos fundadores do PT. Só que ele é aquela pessoa que ele fazia por paixão. Ele, quando Lula começou a se despontar na política, ele ia nos comícios na frente dele antes para tirar pedra, tirar pau, tirar caco de vidro, tirar as coisas que alguém pudesse arremessar. Então, ele era muito, muito engajado. Ele tinha convicção muito forte. Só que ele se decepcionou com o que aconteceu com a política. E volto de novo a dizer que não estou aqui julgando ninguém. Mas ele se decepcionou. E isso refletiu na vida dele. Ele perdeu a primeira esposa. O filho da primeira esposa, que hoje deve ter uns 36 anos mais ou menos, para vocês terem ideia da relação que ele tinha com o filho, os dois chegavam a vias de fato, de rolar no chão com socos, tapas. Essa era a relação que ele tinha com o filho. Constituiu uma nova família, infelizmente também não aconteceu, problema muito sério. Teve uma garota que hoje ela deve ter, Giovana, uns 16 anos mais ou menos. Só que o que aconteceu? Deus mandou alguém fazer a diferença na vida dele, que foi a Sônia. Aí alguém olhando a foto da Sônia, né? Nossa, a Sônia fez a diferença na vida dele. Deve ser uma adventista, assim, né? Aquelas fervorosas, aquela que faz muito trabalho missionário. Não. A Sônia é uma ex-adventista, que estava voltando para a igreja. A Nova Semente tem uma característica muito forte. Talvez muitos de vocês nem saibam. A Nova Semente não é nenhuma igreja. É um grupo. Ela não está formada como igreja. Ela é um centro evangelístico, que nós recebíamos a cada sábado de visitas. Pela primeira vez, naquele sábado, aproximadamente 200 visitas novas em todos os cultos que nós tínhamos. E no programa Viva, que talvez muitos já tenham assistido, que é o programa evangelístico na parte da tarde, nós tínhamos uma equipe de recepção que eu liderei nesse ano, que a Sônia estava. Nossa equipe tinha 110 pessoas. Era uma maravilha, uma bênção. Dessas 110, 40 não eram adventistas, mas elas queriam trabalhar para Deus. E a Sônia estava voltando para a igreja. Ela me chegou um dia e falou assim: José, eu não consigo ficar sentada. Eu quero fazer alguma coisa. Todo mundo trabalha, eu quero fazer alguma coisa. Pastor Iglesias esteve recentemente aqui, não é? Com vocês, ele hoje é o pastor de lá. E um dia, agora um detalhe que o Georcélios não comentou, ele estava, como ele falou, né? Ele estava cabeça baixa, computador ligado, rádio ligado, televisão ligada, e ele escutando, de repente, quando ele escutou o pastor falando, ele pensou assim, ele não ia falar isso ao Anjo da Esperança nunca, né? Ele falou assim: ai meu pai, mais um crente chato aí. Aí ele falou assim: quando esse crente começar a gritar para rezar, eu mudo de canal. Só que ele mesmo se assustou, porque quando ele viu, ele estava orando junto com o pastor. Aquilo despertou uma curiosidade nele, e aí ele foi na igreja. Só que quando ele chegou, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, a pessoa quando chega num lugar estranho, parece que ela quer ser uma sombra, né? Parece que ela vai assim pela beirinha da parede, né? Ela vai assim de ladinho, que ninguém me veja, né? No cantinho dele fez isso.
Só que a Sônia percebeu, porque nós tínhamos dado um treinamento para as pessoas de como receber. A Sônia olhou ele, foi ao encontro dele. Chegou para ele e falou assim: tudo bem, é a sua primeira vez aqui? Ele falou: eu vim no Novo Tempo e eu queria falar com alguém. Ela viu, ele tremia de tão nervoso que ele estava. Ela entendeu que ele tinha alguma necessidade um pouco maior e me chamou. Eu sentei com ele, nós conversamos 1h30 na sala das mães. Ele me contou toda a história da vida dele. Quando acabou o culto, eu fui lá atrás, eu já tinha fazia parte da nossa atuação. Quando a gente tinha um caso bem especial, já estava combinado com os pastores, na época estava o pastor Kleber, o pastor Fabiano. Nós levávamos esses casos especiais para os pastores orarem. E o Geuseres foi orar com o pastor Kleber. Gente, esse homem chorou como uma criança. Como uma criança. Chorou profundamente, de tristeza, de alegria, de uma mistura de sentimento que nem ele sabia explicar. Só que o que aconteceu depois disso? A comunidade, quando ele chegou, o que a comunidade fez? Abraçou. E nós começamos a ter para vocês conhecerem, essa é a filha dele, esse aqui é o filho dele mais velho que eu comentei, e essa é a Giovana, mais nova. Só que o que é interessante, a comunidade abraçou ele de uma tal forma que ele falou: aqui é meu lugar. Esse é o pequeno grupo que nós tínhamos na nossa casa. Ele está aqui estudando com a gente no pequeno grupo. Só que a vida dele começou a ser transformada, ao ponto de um dia a filha dele chegar para ele, porque eles não moravam juntos, eles moravam em casas separadas, ela morava com a segunda esposa dele. Ela virou para ele e falou assim: pai, o que está acontecendo com você? Você não é mais o mesmo. O que está acontecendo com você? Foi a oportunidade que ele teve para ser Deus na vida da filha. Ele falou assim: eu estou indo numa igreja, eu estou conhecendo um pessoal diferente, quer ir lá comigo? Aí, umas 4 vezes ela não quis. Só que um dia ela aceitou. E lá tem um trabalho muito forte, que naquela época era feito pelo pastor Dani Bravo, com os adolescentes, que é um programa chamado Papo Aberto. Quando ela foi a primeira vez, a gente convidou ela para ir no Papo Aberto. É evidente que ela não foi. Na segunda vez, a gente convidou de novo. Não foi. Acho que foi umas 4 ou 5 vezes que ela foi na igreja. Aí um dia ela falou assim: tá bom, só vou ver o que é. Adolescente, né? Desconfiada. Eu brincava que ela era mineira. Desconfiada. Eu vou ver o que é. Tá bom. Só que chegou lá, o que aconteceu? Opa, estraguei o fim da história. O que aconteceu? O grupo de adolescentes fez o que com a Giovana? Abraçou a Giovana. E o resultado, lógico, né? A tecnologia já me fez falar para vocês o que aconteceu, né? Geusélia se batizou, a filha se batizou, o filho teve que mudar por uma questão de trabalho, mas ele está frequentando a igreja adventista. E é engraçado, gente, nunca mais eu esqueci um dia, como ele só frequentava, ele só conhecia aquela igreja. Um dia eu falei para ele assim: olha, eu estou indo num batismo lá em Jacareí, de um amigo meu que está se rebatizando, quer ir comigo? Ele falou: vamos sim. Ele estava começando assim, já devia estar acho que uns 6 meses conosco. E aí no carro ele comentou o seguinte, ele falou: Joter, preciso te contar essa semana eu fui no psiquiatra. Há 8 anos eu trato com esse psiquiatra. Ele tomava remédios, nossa, fortíssimos. E o psiquiatra virou para ele e falou assim: ô Gel, era o apelido dele, até eu erro o nome dele, porque eu só chamava ele de Gel, né? Ele falou: Gel, o que aconteceu com você? Por quê?
Eu estava esperando a qualquer momento, o psiquiatra dele falou isso para ele. Eu estava esperando aqui a qualquer momento receber uma ligação dizendo assim, ó, o Gilcério se matou. A qualquer momento eu achei que ia receber essa ligação. E cara, você está muito melhor, muito diferente. Sabe qual foi a resposta dele? Eu conheci um Deus. E mudou a vida dele. Queridos, o convite do Ministério da Amizade é a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Tem um formuláriozinho que eu... Esse vai para daqui a pouco, foi de propósito. Tem um formuláriozinho que eu queria distribuir para vocês. É um convite, se vocês quiserem. Como que nós fizemos nas igrejas, e eu trouxe aqui um exemplo da Brazilian Temple. Nós temos o nosso ministério na Brazilian Temple. Vocês vão receber um formulário que vocês vão colocar aonde vocês costumeiramente, quem quiser participar, evidente, né? Aonde vocês costumeiramente se sentam. Se vocês forem para ali no tempo, do lado da entrada, do lado esquerdo, vocês vão ver um mapa como esse aqui. É onde nós, do Ministério da Amizade, nos sentamos. E aí, lembra que eu falei que esse ministério é um ministério informal, e ele é um apoiador da recepção e um apoiador do diaconato? Então, quando chega hoje em dia, eu acho que talvez muitos conheçam o Marcola, mas é difícil quem não conheça o Marcola, né? Porque aquele é uma figura que eu vou contar uma história excepcional, eu amo aquele cara. Quando ele chega alguém que procura algum membro, ele vai direto no mapinha e fala, ó, Joder, tá vendo? Ó, ele senta aqui. Ou então ele fala assim, você tá vindo agora aqui? Ó, senta aqui, porque aqui tem esse cara aqui que vai te atender. Tem esse cara aqui que vai te atender. Tem esse cara aqui que vai te receber. Então, se vocês desejarem, façam a mesma coisa. Façam o Ministério da Amizade aqui na igreja de vocês. Porque a gente nunca sabe quando um contato pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu vou contar duas histórias para vocês. Antes, minha esposa, que é o meu HD externo, me lembrou de um negócio aqui. Ficar velhinho é uma coisa triste, viu? A história do Gel. E todos viveram felizes para sempre? Eu já estava morando aqui. Aí liga uma amiga nossa que a gente fazia um pequeno grupo junto. E aqueles que não tiveram experiência de fazer um pequeno grupo, façam, porque é a coisa mais maravilhosa dessa vida. Nós tínhamos 120 pequenos grupos lá, espalhados por São Paulo. Um dia, ela me ligou e falou assim, cara, tem uma notícia para te dar. O Gel teve um infarto fulminante e morreu. Jovem, 50 e poucos anos. Uma criança, que nem eu, 56. Eu tenho para comigo, lógico, por favor, é uma convicção pessoal. Eu quero que vocês entendam isso como outra coisa. Eu tenho a convicção que talvez Deus tenha poupado o Gel. Porque o problema que ele tinha poderia ter se perdido novamente. Eu não quis entrar em detalhes porque é a vida pessoal dele, mas ele poderia, talvez isso tenha acontecido. Entendeu? Eu tenho certeza que ele vai estar prontinho, de pé, esperando a segunda vinda de Jesus. Tenho certeza absoluta. E eu estou me preparando para estar do lado dele. Amém. Com certeza. Mas eu queria encerrar com duas pequenas histórias para vocês. Uma é uma história. Eu adorei essa história, o pastor Tonasso contou uma vez para a gente e nunca mais saiu da minha cabeça. A história de um garotinho. O garotinho acordou, a mãe na cozinha, aí daqui a pouco ele estava passando, a mãe falou, filho, onde é que você vai? Ele falou, vou sair. Vai, o que você vai fazer, filho? Eu vou procurar Deus. Ela falou, como é que é? Ele falou, vou procurar Deus. Vai. Então me
vamos fazer um lanchinho, né? Porque vai que demora, de repente, né? Pode demorar um pouquinho. Ela fez um lanchinho, deu para ele e ele foi embora. Aí pegou sua bicicleta, vai, passa para cá, passa para lá, anda. Até que de longe ele olhou assim, uma imagem seria mais ou menos essa daqui, de um senhor sentadinho no banco de um jardim. Aí ele olhou de longe, encostou a bicicletinha, sentou do lado do senhor. Oi? O senhor olhou para ele e falou: oi, garoto. Aí ele olhou assim: é o senhor mesmo? Ele falou: você me conhece? Oi, conheço de monte, minha mãe sempre fala do senhor. Ah, é? É, sempre fala do senhor. E aí eles travaram a conversa. E conversaram. Só que foi chegando a hora do almoço. Ele falou assim: olha, eu preciso ir embora, senão minha mãe vai ficar preocupada comigo. Eu vou embora, tá? Ah, tá bom, tchau. Aí ele ia embora, ele falou assim: olha, tchau, tá? Fica com o senhor mesmo, tá? E foi embora. Chegou em casa correndo. Pegou a bicicleta, jogou no chão, abriu a porta, falou assim: mãe, eu encontrei Deus, mãe. Eu vi Deus, eu falei com ele, era do jeito que a senhora falou, mãe. Só que Deus falou uma coisa, que é o seguinte, mãe. Ela falou para a senhora não chorar mais, mãe. O pai abandonou a gente, mas sabe o que Deus falou, mãe? Deus falou que eu vou crescer, que eu vou ser um homem e que eu vou cuidar da senhora. Não chora mais, não, mãe. Foi Deus que falou. Do outro lado da cidade, uma senhora fazendo o seu almoço. Entra o marido, como todos os dias ele entrava, só que naquele dia, alguma coisa diferente estava com aquele homem. Ela viu uma coisa que há muito tempo ela não tinha visto. Ela viu um sorriso no rosto dele. Ele tirou o chapéu, colocou em cima da mesa, sentou do lado dela, com um sorriso no rosto. Ela olhou bem para ele e falou assim: o que aconteceu? Esse senhor virou e falou assim: eu tive um encontro com Deus. Nós nunca podemos entender o que é um ato de amor na vida de uma outra pessoa. E a diferença que a gente pode fazer na vida da outra pessoa. Mas a história, eu tenho uma ex-aluninha do Juvenis aqui, né? Que ela deve ter algumas vezes, está ali, algumas vezes ela deve ter escutado o que eu vou falar para vocês. Uma história é sempre só uma história, se isso não é prática da tua vida. Então vou contar a segunda história para vocês. 2012. Uma pessoa que, André, acho que você conhece. Conhece um cara chamado Rob? Marido da Letícia? Talvez alguns de vocês conheçam. Um dia o Rob chegou na casa da mãe dele e viu uma pessoa estranha. Viu uma moça. E aquela moça chamou a atenção dele. 2 motivos. 3 motivos. Primeiro, ele soube que ela era adventista. 3 não. 4. Soube que ela era adventista. Soube que ela falava inglês fluentemente. Sabia que estava visitando. E a beleza dela chamou a atenção. Porque uma coisa vocês podem ter certeza: Deus é sempre muito bom. Os filhos só puxam a mãe, nunca puxam o pai, tá? Então aquela beleza chamou a atenção. E o Rob lembrou que a tia dele estava orando por alguém, para o primo dele. Esse primo que é o irmão mais novo. Aí o que ele fez? Ele pensou, falou: peraí. Aí ele pegou o celular assim, bem escondidinho assim, de lado assim, fez assim e tirou uma foto da Carol e mandou pro Dani. Falou assim: olha o que você perdeu.
porque ele estudava em Daytona. Ele não estava lá naquele dia. Adivinha onde é que o Dani estava na semana seguinte? Na casa do tio. Não é? Resumindo a história. Esse ato que o Dani, que o Rob fez de amor, pensando no irmão, no primo irmão que ele ama, ele falou, será que essa é a pessoa que Deus escolheu? E olha o que aconteceu. Os dois se encontraram, os dois começaram a namorar. 9 meses depois, eles se casaram. 5 anos depois, nós viemos morar aqui. Deus mudou. Deus usou. Através do Rob e da Letícia, Deus mudou a vida do Dani, mudou a vida da Carol e mudou a nossa vida. Eu morava em São Paulo, na Rua Augusta, e meu escritório era na Avenida Paulista, do lado do MASP. Vocês pensam que aquilo é um cantinho do inferno, desculpa a expressão, mas era. Todos aqueles movimentos que tinha bagunça, quebradeira, greve, polícia dando tiro, ou era na porta de casa ou na porta do escritório. E se a minha vida e a vida da minha esposa não tivesse mudado, não sei nem quanto tempo mais a gente ainda teria. Eu falo por mim. Porque São Paulo é um liquidificadorzinho que detona a vida da gente. E aonde eu passo, toda vez que eu posso, eu falo para as pessoas. O Rob foi Deus na vida da minha família. Então, gente, o que eu vim trazer para vocês isso é hoje. Façam a diferença na vida, nem que seja de uma pessoa só, que entre por aquela porta. Quando ela chegar aqui, abrace. Que você não pode calcular o que essa pessoa precisa. Você não pode calcular a transformação que você pode fazer na vida dessa pessoa. O amor de Deus tem que passar por nós e ser transmitido para outras pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos levantar para orar? Pai do céu, nós sabemos que a nossa função nesse mundo é sermos discípulos teus, fazermos a tua obra, levar a tua mensagem a todos aqueles que nós encontramos, Deus. Que nós possamos ter essa ciência e possamos atuar na vida das pessoas, mudando através do teu Santo Espírito, sermos auxiliares de mudança na vida das pessoas, Deus. Que essa igreja possa ser um grande farol, iluminando toda essa região e que muitas pessoas possam te conhecer através dessa igreja e desses membros tão abençoados. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.